Bom, massa demais você também tá aqui com a gente, né? Nossa, muito feliz, Obrigado. imagina. Bom, pessoal, a gente vai entrevistar agora, né, o nosso querido Dodds aí, o Edu, ele toca na banda Dark Ship, inclusive exclamação Dark Ship no chat, acompanhe não só a rede social aí do Edu, mas também da banda toda, e fala um pouquinho aí de você pra gente aqui, ô Edu, fica à vontade. E mais uma vez, obrigada pela Então, presença. primeiramente, agradecer a ti aí, Cintia, pelo espaço aí no programa, em meu nome, em nome de toda a banda do Darkship, né? Tô aí representando toda a galera hoje. Eu sou o Dudes Junges, baixista do Darkship, de outros projetos também. Uhum. Tô na banda, deixa eu pensar, vai fazer acho que 3 anos e pouco agora, mas é uma banda que tem pra lá de 15 anos de história já. E bora bater um papinho aí. Claro, claro. Ó, Júlio falou, vamos dar, ele toca muito. É isso. Ótimo Bora, baixista. Da hora. Gente, valeu. separa as perguntas aí do chat que a gente vai intercalando aqui, tá? Bom, vamos lá. Vocês fizeram duas turnês no ano passado, né, pelo país. E, enfim, fizeram uma turnê no norte do país. Conta como que foi isso, que eu acho que é uma coisa inusitada e diferente, né? Pra se Ai, comentar aqui pra galera. Conta pra gente. e pô, indiferente nisso, né? A banda lançou o seu segundo disco em 2023, né? Uhum. E ano passado, 2024, a gente dedicou o ano a fazer shows por aí, aqui na nossa região, no Rio Grande do Sul e pelo Brasil, para divulgar esse disco, Certo. né? Então surgiram duas ocasiões aí que a gente fez duas turnês pelo Brasil. A primeira lá na metade do ano passado, a gente foi para o norte, né? Onde a gente tocou nas cidades de Macapá, do Amapá. De lá a gente pegou uma embarcação e foi Caraca. até o interior do Pará, lá na ilha de Marajó, e a gente tocou no Port Real Metal Fest, que foi uma Caraca, que aventura assim, ó. insano! Eu precisaria de uma hora de live aqui só para contar do que foi essa viagem, né? Aham. Muito tri, muito tri. E depois, saindo de lá, pegamos a embarcação para Belém do Pará, onde a gente finalizou a turnê lá em Belém, também muito massa. Aí depois, pro fim do ano, final de novembro, início de dezembro, a gente foi dar uma volta lá em São Paulo, onde a gente tocou na capital, tocamos em Sorocaba e tocamos em Campinas. Foi isso aí. Então a gente teve várias ocasiões aí para divulgar nosso trabalho, né, para mostrar nosso show aí pro pessoal. Caramba, que inusitado. O norte do país, assim, normalmente o pessoal aqui não comenta muito e fala que é muito difícil. Assim, não é Cara, de fácil acesso, não, né? olha, e te digo, é um público assim que, nossa, assim, acolheu a gente como se fosse da família mesmo, Que da sabe? hora. É um público que, assim, não é todo mundo que vai para lá fazer shows e turnês lá, por ser locais mais remotos e tal, e longe pra caramba, né? Imagina Uhum. para nós, a gente do Rio Grande do Sul saiu de um extremo do país para ir para o outro. Então, assim, a gente chegava lá e o pessoal já nos esperava nos lugares, nos dava, né, toda aquela atenção, todo aquele calor, vinha conversar conosco, tirar foto, pedir autógrafo, enfim, muito tri. Em São Paulo também, né? Mesma coisa. Uhum. E comenta um pouquinho com a gente sobre esse último trabalho de vocês. Vocês gravaram agora com. Sim, foi pra produção, não sei, gravaram com o Thiago Bianchi, né? Enfim, vocês lançaram recentemente. Conta pra gente um pouquinho como é que foi isso, né? O Thiago tão. Ele é tão conhecido no meio, enfim. Como é que Aham. foi? Bom, quando foi gravado esse trabalho aí, eu ainda não estava na banda, né? Ah, entendi. Eu entrei em 2022 e esse disco foi gravado em 2019. Certo, E só lançado em 2023, por um motivo que eu vou chegar daqui um pouquinho. Vamos contar certo. a história, né? A banda, depois do lançamento do primeiro disco, que foi lá em 2015, que foi o álbum We Are Lost, quis dar continuidade para esse trabalho e foram então gravar lá no Estúdio Fusão em São Paulo, com a produção do Thiago Bianchi, né? O Thiago Bianchi, muito Uhum. fera. Isso foi em 2019.
Ainda em 2019, a banda, para fazer um pré-lançamento, já uma divulgação desse trabalho, saiu em turnê junto com a Nocturnal, e foi uma turnê que teve ainda a participação do Mike Portnoy e do Edu Falaschi. Caraca! Então foi muito massa, né? E eu nessa época era fã só, né? Mas só fã, né? Pois é. E o disco estava planejado para ser lançado em 2020, né? Certo. Mas como você sabe, como todos sabem, 2020 foi um ano Difícil. atípico, né? Uhum. Então aquela coisa, cancela tudo, remarca tudo, e a banda não conseguia mais se encontrar, não conseguia mais fazer as coisas direito, shows de lançamento e turnê e tal, tudo cancelado, enfim. Junto a isso, ainda a banda teve uma troca de formação, né? Onde saíram o baixista e o guitarrista e entraram eu no baixo e o Misael, que é o atual guitarrista. Certo. E daí, só em 2023, depois da banda passar por todo um período de reestruturação, que a gente decidiu fazer finalmente esse lançamento, né? De um disco que ficou, quase 4 anos para ser lançado. Caraca. E foi bacana, assim, participar de toda essa coisa de lançamento, mesmo que eu ainda não participei, né, com o baixo lá em nenhum lançamento e tal. Muito em breve farei isso. Mas foi muito legal. E daí, seguindo isso, em 2024, a gente, né, de 2024 em diante, a gente tem trabalhado na divulgação do disco do Between the Shadows. Certo. E tem alguma novidade relacionada a esse ano? De algum, né, terceiro disco, enfim? Conta pra gente. Bom, desde o início do ano, desde que a gente voltou de São Paulo, né, a banda tem focado em fazer a pré-produção e já fazer toda a esquematização do próximo trabalho, Certo. que é esperado para ainda sair esse ano, né, que vai ser... É uma trilogia, na verdade, né, de toda uma história que contam os discos, e esse trabalho que vai ser lançado agora vai ser o fim dessa história, né? Então agora a gente está em fase de produção, de composição, né, de dar vida a essas músicas, que depois a gente vai lançar e vai fazer turnês e shows, enfim, divulgação a mil. Então, massa. Ó, já tem pergunta do chat aqui. A Rafa quer saber como foi o convite para você entrar na Dark Ship, que é uma banda de metal sinfônico. Acho que ela quer saber se é uma banda de metal sinfônico, se vocês se enquadram nisso também. Bom, respondendo a última pergunta aí para o primeiro, sim, a Dark Ship é uma banda que tem muitas influências sinfônicas, né? Tanto que a gente tem violino na banda, tem o Ander Santos aí que toca violino, mas o estilo que o Dark Ship se encaixa é um estilo que foi criado pela própria banda, o nome, para poder, né, juntar todas as influências, que é o Dark Electro Symphonic Modern Metal. Mano! Que assim, de tanto o pessoal aí, perguntar, de tanto o pessoal perguntar, vocês fazem o quê? Vocês tocam o quê? Vocês se inspiram no quê? Então foi criado, né, esse nome. Que daí junta todas as influências, né, do sinfônico, metal moderno, metal melódico, gótico, todas essas influências aí são os que formam o nosso som. Certo. E o convite para entrada, vamos lá. Foi em 2022, como eu falei antes. Na época, em 2022, eu tinha 18 aninhos só. É um jovem, galera. um jovem garoto, E, na verdade, assim, foi o Dark Ship que meio que me trouxe para o mundo do metal e para a música pesada, né? Porque eu já tinha toda essa coisa de ser músico e ser baixista e tal antes. E daí, por meio na verdade, foi o guitarrista da atual formação, o Misael, que me convidou, né? Que ele tinha entrado na época e a banda estava procurando um baixista. E como eu falei, eu era muito jovem e tal, mas eu tava, né, com vontade ali de fazer a coisa. Então, um dia o Misael veio aqui em casa e por coincidência eu tava tocando baixo, né? Tocando aqui de boas, nem lembro o que eu tava tocando. E daí ele chegou para mim e falou: eu tô aqui nessa banda, Dark Ship e tal, a gente tá procurando baixista.
de repente dá uma escutada aí, né? Se tu tiver interesse, tira algumas músicas aí, faz vídeo e tal, e de repente pinta um teste. E foi o que eu fiz, né? Já conhecia a banda, então foi questão de tirar algumas músicas ali, fiz o teste com a galera E deu e acabei certo. entrando. É. Você, o pessoal tá perguntando aqui quais são as suas inspirações no baixo, mas antes de você responder essa pergunta, queria saber se você não tinha influência nenhuma de metal e de rock antes de entrar na banda, ou você já tinha alguma coisa assim? Cara, muito pouco, muito pouco. Assim, eu Sério? cresci em outras influências, né? Tanto minha família, do meu pai, quanto da minha mãe, sempre me incentivaram a escutar coisas mais antigas, como Beatles, Elton John, Dire Straits. Coisa É, boa. cara, eu cresci com esse som, né? Hum. E o Darkship foi o que abriu a minha mente, abriu as portas para o mundo do rock e do metal, que eu acabei me apaixonando depois e é o que eu sigo fazendo, né? E as suas inspirações, assim, que bandas você gosta? Tem algum músico, algum baixista que você tem como, sei lá, um ídolo, assim? Bom, posso dizer vários, né? Mas o principal deles, talvez, é aquele cara que tá atrás ali, não sei se dá para ver, Da... e esse cara que tá aqui também, Caraca! Paul McCartney, que foi o cara que me fez querer ser baixista, né? Ver os vídeos dele, ver os DVDs dele e tal. Tanto que o meu primeiro baixo, que é o baixo que eu tenho até hoje, é um baixo igual o dele, né? É igual que ele Caraca, que usava nos da Beatles. hora! Ainda tem o fato de que eu sou canhoto, como era o Paul McCartney, Meu então, Deus, que coincidência incrível! então ele foi assim o que me fez querer ser baixista. Mas depois, né, ainda mais quando eu entrei para ouvir metal e ouvir coisa pesada depois, muita galera, né? Dá para citar vários, o Steve do Iron Maiden, Cliff do Metallica, John Mayang do Dream Theater, gosto muito. Pegar alguma influência brasileira. Eu curto muito uma banda de rock aqui do Rio Grande do Sul, talvez você deve conhecer, chama Engenheiros do Havaí, Sim. que o baixista é Humberto Gessinger, gosto muito dele também. Os principais são esses, não sei se eu tô esquecendo alguém que eu deveria citar. Dá pra botar o Steve DiGiorgio do Def também, que é Nossa, um foi baita bem, né? cara. Foi bem. Não, mas eu sou assim mesmo, Os tipo Beats assim, ou ó, Def, incrível. cara, Não, eu também. se tu entra no meu Instagram, no meu YouTube, tu vê assim, ó, um cover é de Beatles, outra é de Def, outra é de Sensacional. Nightwish, outra é de Iron Mas Def Maiden, é muito tipo, escola. Nossa, eu falo pra todo mundo, falei, ah, Def é muito escola, não tem como. é muito tipo, eu sou um cara assim que eu não tenho muita influência de metal extremo assim em si, né? Talvez não cheguei lá ainda. Mas Def não tem como, é diferenciado, né? Def é muito bom. Tem alguma banda, assim, que você tem algum sonho de tocar junto, de vocês abrirem, ou já aconteceu isso, né? Provavelmente vocês já se aproximaram ali do Thiago Bianchi e tal. Conta pra gente como é que é isso. Uma banda em específico, não penso muito assim, né? O que eu penso é mais em seguir com o trabalho da banda para acabar tocando nos lugares grandes, né? Que é Uhum. uma consequência. E daí com isso vem a gente conhecer o pessoal grande, né? Conhecer o pessoal que a gente admira. O pessoal lá da banda que estava em 2019 já conheceu o Edu, o Portnoy, o Thiago, toda a turma lá Você né, ainda que não com teve certeza oportunidade ainda. ainda não, mas tomara Deus que logo vai ter. Tem algum festival referência, assim, que você tem vontade de participar? Vocês com a banda, enfim, até você mesmo. Cara, aqui no Brasil, podemos botar o Bangers, né? Que vai rolar agora. Nossa, o Banger está incrível, né? Pô, seria muito bacana. Nossa, muita galera legal. E a nível mundial, dá pra botar Wacken, Summer Breeze, Hellfest, todos esses aí são um sonho pra gente que toca, né? Os festivais referências, né? Não tem como. Sim, lógico. Mas não só os grandes são legais, né? Todos Uhum. os níveis de shows e casas de shows e bandas para se tocar junto é sempre legal, porque a gente sempre conhece pessoas bacanas, a gente sempre tem experiências bacanas, né?
E o Dark Ship, você sabe contar pra gente da onde veio o nome? Como que surgiu o nome da banda, relacionado com o que você falou sobre a trilogia, que tem toda uma história envolvida? Bom, a banda surgiu em 2010. O tempo de vida da banda quase se É o confunde seu, com o meu tempo de vida, né? Eu nasci em praticamente. 2004, a banda foi fundada, lógico, já era idealizada antes, né? Mas foi fundada de fato quando eu tinha 6 aninhos. E o nome, ele vem de dentro dessa história que eu comentei antes, né? Uhum, Que basicamente, vou dar uma resumida aqui por cima, a história que começa lá no primeiro disco, no We Are Lost, é a história de um casal apaixonado que vive em um mundo e esse mundo acaba caindo sobre uma maldição. certo. E essa maldição é o Darkship, né? Então a Uhum, origem do nome, a origem da onde foi pensado, eu teria que perguntar para alguém das antigas, né? uhum. Mas dentro do contexto, Darkship é a maldição que amaldiçoou o mundo em que esse casal vivia. E o homem do casal foi levado para um outro mundo, para o mundo das sombras, né, pelo Darkship. E daí as músicas falam sobre esse casal botando seu amor à prova, né? Ele em um mundo, ela em outro mundo. E daí o primeiro disco começa a contar essa história, o segundo disco aprofunda, né? E o terceiro disco a gente está pensando em fazer não só um final para essa história, mas também algo que contextualize coisas lá no começo, né? Então o último vai se situar tanto no fim quanto no começo da história. E a galera pode esperar aí que vai sair. Tem algum Vai sair. spoiler? Algum spoiler pra Cara, dar? não posso falar. Não posso falar. Ai, tá vendo, Estritamente galera? É confidencial. sempre assim. O que eu podia falar era mais ou menos isso. E Mas tem previsão já pra. Vai sair mais pro final do ano mesmo, assim, que vocês estão com essa ideia. isso, a gente pretende lançar ainda esse ano, mas lá para o final do ano. Mas uma data específica provavelmente vai ser divulgada aí muito em breve. A galera Aí vai lançar acompanha clipe aí. junto, Sim, com turnê. certeza, com Aí, certeza, aí sim. lançando, vocês já vão sair em turnê. Tem algum show já programado pra esse lançamento ou não? A gente tá programando coisas, nada que eu possa Ai, revelar, tá né? vendo? Gente, eu tentei, galera. Eu tentei. Muita coisa aí que se eu falar vai dar problema para mim depois, Fica entendeu? Então melhor tranquilo. eu. Vocês têm Mas vem muita coisa. um show antes? Vocês têm algum show programado antes do lançamento? Que vocês têm pra fazer agora? No momento a gente está focando só Só na em gravação. produzir, né? Só em compor, em gravar. Daqui a pouco a gente vai para estúdio para gravar de fato, né? Uhum. No momento esse é o nosso foco. Mas se pintar alguma coisa aí a gente vai divulgar. O pessoal tá perguntando se vocês têm alguma banda, alguma inspiração em alguma outra banda ou em outras bandas que inspiraram, assim, que inspiram o Dark Ship hoje, atualmente. Bom, dá para botar várias, né? Desde da questão do sinfônico, né? Com Épica, com Nightwish, quanto à questão mais futurista, que o som, a gente procura colocar no som, que daí dá para botar Amarante, Evergrey, Nossa, vai ter um progressivo ali. também É muito elementos de legal. progressivo, Dream Theater, e vai por meio disso aí, né? Você tem se inspirado em alguma coisa além do rock e do metal para você tocar hoje? Ou até mesmo para se inspirar nas próximas gravações, das músicas novas? O que você tá ouvindo aí? Conta pra gente. Eu sempre procuro ter uma gama grande de influências, né? Como eu comentei agora há pouco, que todas essas influências, no fim, eu acabo colocando no meu trabalho, né? Uhum. Então, coisa de rock brasileiro, rock estrangeiro, metal, de tudo que é subgêneros. Também alguma coisa de jazz eu curto, Jaco Pastorius. Ó, Basicamente isso aí que eu me tenho me inspirado, né? entendi. Bom, como estamos caminhando aí para os finalmente, ó, falaram aqui no chat, guardado as 7 chaves aí, os segredos. Complicado, galera, não tem muito o que fazer.
Não posso falar. Se eu falar, vou ter que... Vai ser expulso da banda, coitado. Pois é, galera. Então, Bom, se eu tivesse que fazer uma pergunta, por exemplo, entre Iron Maiden e Metallica, pra você escolher uma banda, qual você escolheria? olha, é uma pergunta complicada para tu fazer para um baixista, né? Porque assim, ambas as bandas têm baixistas icônicos, né? Metallica ainda Sim. mais de um. Mas assim, que eu colocaria, deixa eu pensar, me complicou agora. Vixe, Ah, tem mais uma. eu vou no Metallica pelo Cliff. Vou no Nossa, Metallica pelo Cliff. boa Cliff escolha. é inspiração total, um cara que redefiniu aí o instrumento, redefiniu o gênero. Lógico, o Steve Harris também, mas se tivesse que escolher um, eu iria Não, pelo Cliff. o chat tá falando que foi justo. Foi justo. Eu concordo, Justo. concordo, concordo. Entre Beatles e. Talvez acho que você vai escolher. Entre Beatles e Rolling Stones. Ah, Beatles. É, Essa né? não tem nem discussão, né? Seus pais sempre ouviram rock, assim? Porque o que é mais curioso, o pessoal, né, acho que tá curioso, assim como eu. Você jovem, e a Uhum. gente, assim, eu que tenho quase 40 anos, assim, na minha idade ainda é comum, entre aspas, ter uma galera que gosta de rock, gosta de metal. Já uma galera mais nova, porque eu jogo também, então eu vejo a galera mais nova, é muito difícil você, tipo, ver. Entendeu? Então, assim, Aham. você sempre. Eu imagino que aí no seu meio deve ter bastante gente jovem e você toca numa banda de referência. Isso, como é que você, tipo, desenvolveu isso? Foi sempre super normal? Seus pais nunca te forçaram a ouvir nada? Sempre foi seu isso? Foi uma coisa que você gostou? Em casa eu sempre tive influências, né? Meu pai é músico, meu tio é Ah, seu músico. pai é músico, entendi. Sim, eu tenho diversos aí, outros músicos aí na família, né? E quem não é músico curte música. Então, Muito bom. cresci sempre ouvindo música tocada em volta, né? Pessoal tocando, muita pessoal sempre ouvindo música em volta, e ali eu fui começando a construir o meu estilo, né? E eu comecei a tocar cedo também. É? Com Eu quantos anos? comecei a tocar com 6 aninhos de idade, Nossa que, senhora! que foi Prodígio, quando menino. o meu tio me deu um. Não, foi o meu pai, na verdade, que me deu um ukulele Caraca! pequenininho, Uhum. E ali eu já comecei a tocar devagarinho, né? E o pessoal na minha volta, minha família sempre incentivou muito, né? Sempre me deu instrumentos, me deu CDs e coisas assim para sempre me colocar nesse mundo, né? Depois do ukulele, daí ganhei violão, guitarra, teclado e ganhei depois o baixo, que foi onde eu me apaixonei realmente na coisa e decidi que eu queria isso para minha vida, né? Muito massa. Parabéns, viu? Parabéns de qualquer forma. Pô, obrigado. Bom, gostaria de agradecer a presença aqui. Obrigada pelo tempo, né? A Suzy comentou que vocês estavam todos corridos, que são os horários, né? Que, enfim. Mas mais uma vez, obrigada. Agradecer a Suzy, pessoal do Som do Dharma também, né? Por apoio. A gente tá aqui apoiando sempre as bandas independentes aqui no nosso país, que eu sei que precisam de espaço e tudo mais. Parabenizar não só o seu trabalho, mas o trabalho da Dark Ship, que é uma banda incrível, impecável. Muito E obrigado. quais são as suas últimas palavras aqui pro pessoal? Quiser divulgar alguma coisa, enfim, agradecer alguém, fica à vontade. Primeiramente, agradecer a ti, Cíntia, pelo espaço aqui no Imagina. teu programa, né, para mim e para a banda. É um baita de um prazer para nós, né? E esperamos estar aí de novo em breve. Com certeza. Espero eu que com o lançamento, né? Já Ah, com podendo divulgar mais certeza. coisas, podendo falar, né? Uhum. E divulgar então as redes sociais aí, quem quiser seguir o Darkship. Os 2 discos da banda que estão lançados estão disponíveis em todas as mídias aí de streaming, Spotify, YouTube Music, enfim. Só procurar por Darkship, Instagram, @Darkship _oficial com 2 Fs. YouTube e Facebook, procurar por Darkship, lá vai achar. E quem quiser acompanhar o meu trabalho, @Dudesjungs no Instagram, né? E no YouTube também, youtube.com/@Dudesjungs, que lá eu sempre estou documentando coisas do Darkship, outras coisas autorais que eu faço.
e também postando cover, postando material, tem bastante coisa para acompanhar. Então, É isso. galera... O exclamação do Dark Sheep vai ficar até o final da live, tá, galera? Bom, é isso. Obrigada, muito obrigada pela presença, muito sucesso. E assim que sair tudo aí, eu mando lá pra você, mando pra Suzy e a gente vai trocando ideia, fechou? Tá certo. Obrigado, Cíntia. Valeu, galera. Obrigada, Continue valeu. acompanhando aí. Até a próxima. Tamo junto. Tchau, Tamo junto. sucesso. Obrigado.